Hoje eu vou chamar a irmã Priscila Nogueira, que vai trazer para nós a sua experiência. Louvado seja Deus por isso, que a irmã possa mais uma vez ser usada por Deus, e nós vamos orar impondo as mãos sobre a vida dela. Deus querido, em nome de Jesus, obrigado por esta serva tão preciosa que o Senhor trouxe até nós para a expansão do teu reino aqui em Jardim Presidente Dutra. Muito obrigado, meu Deus. Use a tua serva para continuar nos impactando por meio das suas experiências que ela tem com o Senhor e a alegria, Deus, e a motivação com a qual ela explana com tanto vigor as suas experiências diárias com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus te abençoe. Saúde, irmãos, com a paz de Jesus. Amém? Som. Eu saúdo os irmãos com a paz de Jesus. Amém? Amém. Vou contar um testemunho, irmãos, do poder da oração, né? Orações respondidas. E o testemunho é muito importante porque acrescenta a nossa fé e a gente vê o cuidado e o trabalhar de Deus na nossa vida, né? Se a gente lê em Atos 1:8, vai estar falando assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós testemunhamos o poder do Espírito Santo na nossa vida e assim devemos dar testemunhos, né? Então é assim, era no ano de 2018, meu filho Vitor tinha 17 anos e estava terminando o ensino médio, aliás, fazendo colegial, terceiro ano, técnico em contabilidade. Tinha passado na prova, né, e estava fazendo. E aí ele usava aparelho dentário. E o dentista descobriu que ele tinha 3 dentes enterrados na gengiva inferior, chamados supranumerários. E também os 2 dentes molares, que são os dentes do juízo. E o dentista falou que esses 5 dentes estavam atrapalhando a correção dentária dele, né? E aí eu fiquei muito preocupada com esses 3 dentes da gengiva inferior, porque nunca tinha visto falar 3 dentes na gengiva inferior. E aí eu fiquei pensando, eu acho que eu não vou deixar o dentista fazer essa cirurgia, né? Procurei um bucomaxilo. Aí fiquei um pouco desconfiada, e aí fui em outro bucomaxilo. E aí chegamos lá, eu e ele, né? E ele falou assim, não, a gente faz essa cirurgia, a gente faz aqui na clínica mesmo, e custa em média uns R$3.000 para fazer, só que eu vou ter que arrancar um dente de cada vez. Não consigo arrancar todos de uma vez, porque é anestesia local e a gente não dá tempo de arrancar todos os dentes, né? Aí eu falei assim, o convênio cobre essa cirurgia? Ele falou assim, olha, é difícil, mas já teve paciente meu que conseguiu. Falei, ah, tá. Ele falou assim, mas eles não cobrem os meus honorários. Eles cobrem a internação, eles cobrem anestesista, o quarto, tudo, menos os honorários. Falei, tá bom. Aí eu falei, mas pode fazer o pedido então, para eu fazer esse pedido para a cirurgia, né? Para o convênio cobrir. Aí ele foi fazer o pedido lá e estava até difícil dele achar um código, porque, tipo assim, pedir cirurgia para o hospital para arrancar dente. Era uma coisa assim, né? Mas aí, enfim, eu nem lembro o código que ele conseguiu achar lá para colocar. E aí nós viemos. Nisso, irmão, isso começou, essa história de dente começou mais ou menos em maio de 2018. E tá, vim para casa, fui fazer o pedido para a Unimed, né? Aí fiz o pedido. E aí é claro que ela negou, né? Primeira vez ela negou. E eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí eu fiz novo pedido. Mas nisso eu também liguei lá, conversei. Ela falou, você tem que ligar não sei aonde, você tem que mandar mensagem para não sei aonde. E assim foi uma constância. Aí eu fiz um novo pedido de autorização. Nesse novo pedido, eu expliquei a minha preocupação, os meus medos, que eu queria demonstrar para o hospital que esses 3 dentes supranumerários não era algo comum do dentista fazer e que era algo da saúde. E que eu tinha preocupação, né, de fazer no dentista.
Mesmo que fosse o bucomaxilo que ia fazer na clínica dele, eu estava preocupada de acontecer alguma coisa e estar numa clínica. Então, eu preferiria que fosse no hospital, né? E já estava lá, tinha UTI, tinha tudo, né? E estava fácil de socorrer. E eu tinha esperança também de nem pagar os honorários, né? Que ele falou que era em média R$3.000 para arrancar 5 dentes. Aí eu expliquei, fiz uma declaração de amor para a Unimed da segunda vez. E aí, só que nisso demorava, não era rápido. Aí ela negou novamente. Aí ela negou novamente. E quando ela me negou de novo, eu falei, não é possível, eu não estava acreditando naquilo. Aí, nesse momento, irmãos, eu lembrei da oração, né? Aí eu falei, eu vou orar. Engraçado que eu já tinha tido diversas orações respondidas, mas eu não tinha orado antes. E só depois da segunda negação, para não falar a terceira, irmãos, porque foram várias, mas eu vou falar 2, porque eu não lembro de 3, mas foram no mínimo 2 negações. Eu fui lembrar da oração. Eu falei, eu vou orar. Nesse mesmo período, eu tinha outro desafio com ele também, que era o quê? Ele estava terminando o colegial, né, técnico em contabilidade, e queria fazer faculdade de Direito no ano próximo, que era 2019. E ele já tinha decidido, já sabia que ele queria, enfim, mas ele não trabalhava. E aí, eu não podia pagar para ele a faculdade, né? O pai dele também não podia. E aí, ele queria fazer, ele estava decidido fazer. E mesmo meu pai tendo escritório de contabilidade, eu percebi que lá não tinha vaga, então eu nem pedi para o meu pai uma vaga para ele trabalhar lá. E também não pedi para meu pai pagar a faculdade para ele, porque na época eu também estava fazendo faculdade, né? Meu pai pagava a minha faculdade, eu ganhava pouco na época, né? Tinha começado a trabalhar há pouco tempo, enfim. Eu nem pedi. E eu fiquei sabendo que meu tio, despachante, estava precisando de uma pessoa no serviço dele. Aí eu fui e mandei mensagem para o meu tio. Falei assim, tio, o Vitor está disponível para trabalhar. Eu fiquei sabendo que o senhor estava precisando. Aí ele falou, eu vou pensar. Mas logo em seguida, eu fiquei sabendo que ele falou assim, eu estou com medo de chamar o Vitor para trabalhar, porque é da família, eu estou com medo de dar problema. Eu falei, tá bom, está nas mãos de Deus. Eu lembro que eu fui no Júnior do Queijo, perguntar se tinha para ele serviço. Só que assim, eu tinha uma confiança que ia acontecer alguma coisa no ano que vem, no começo do ano que vem, que ele ia começar a trabalhar. E ele também. Nesse mesmo período, irmãos, que eu tinha esses 2 desafios, já estava dando novembro, mais ou menos, de 2018. Eu tinha acabado de ler um livro chamado O Milagre da Manhã. Né? Esse livro pede para a gente fazer 6 tarefas, todos os dias, 1 hora antes das 8 da manhã. Lá fala para você fazer oração, leitura, escrita, afirmação, visualização e exercício. 6 tarefas. E aí, eu tinha acabado de ler esse livro mais ou menos em outubro de 2018. E eu tinha esses 2 desafios. Então, eu já tinha decidido orar pela cirurgia dele, para a Unimed autorizar. E tinha o problema do Vitor. E eu comecei a fazer esse milagre da manhã em novembro. Todos os dias eu fiz. Se você acorda 7 horas para trabalhar, então você tem que acordar 1 hora antes da hora que você acorda para você fazer as 6 tarefas, né? Se você não precisa acordar, então tem que ser antes das 8. E eu fiz todos os dias. E lá eu escrevia os meus pedidos de orações. Lá também eu aprendi muito a agradecer, né? Além de pedir, eu comecei a agradecer. Eu já agradecia pelas coisas que Deus não tinha feito ainda, confiando que Ele ia fazer. Então foi assim, para mim foi um divisor de águas nesse momento, com esse livro. Mas, querendo ou não, é um devocional, né? Para nós somos cristãos, é um devocional mais robusto, vamos dizer. Enfim, irmãos, eu lembro que eu até estava viajando, e lá na viagem, no meu passeio, eu acordava 7 horas e fazia, ia para o carro fazer, que estava todo mundo dormindo. Quando foi dezembro, eu fui na ouvidoria, pela 3ª vez, ou 4ª, pedi autorização. Quando foi em dezembro, a Unimed autorizou a cirurgia dele. E autorizou ainda os honorários do bucomaxilo pelos 3 dentes aqui. Pelos 3 dentes. Pelos 2 aqui, eles quis dizer que era comum, né? E aí, só por esses 2 eu precisei pagar. Mas pelos 3 supranumerários, eles pagaram os honorários do bucomaxilo, né? E marcou a cirurgia para 17 de janeiro de 2019. Tá bom. Aí, quando entramos em janeiro, dia 9 de janeiro, meu tio manda mensagem para ele.
tudo incluído. Não, claro, né? A Unimed cobriu tudo, anestesista, quarto, medicação, os honorários, tudo. E apartamento, tudo. Como se fosse, né, tirar dente. Porque eu sou muito preocupada, né? Então eu fiz um pé de guerra. Mas eu estava com medo mesmo, né? Muito preocupada. Porque eu tenho até hoje o dente do juízo, gente, e eu não tenho coragem de tirar do juízo, para não perder o juízo. Aí, irmãos, quando foi 9 de janeiro, meu tio manda mensagem para ele e fala, Vitor, vai lá fazer entrevista. Aí dia 10 ele foi. Chegou lá, ficou lá, esperando meu tio para fazer entrevista. Meu tio não chegava. Aí minha prima ligou pro meu tio e falou, o Vitor tá aqui esperando. Ele falou, manda o Vitor entrar na dança aí, já começa a trabalhar. E aí ele nem fez entrevista e já começou a trabalhar. Então, dia 10 de janeiro, ele começou a trabalhar. Dia 17 de janeiro, ele fez a cirurgia, irmãos, arrancou 5 dentes de uma vez só, que ele tomou anestesia geral. Foi uma cirurgia complicada, porque ia gastar uns 40 minutos, gastou 1h30. Eu fiquei lá esperando, agoniada, aflita, mas correu tudo bem, graças a Deus. Então, ele tinha acabado de arrumar um emprego, fez a cirurgia em seguida. Mas um detalhe um pouco antes disso. Em dezembro, o Vitor colocou a fé dele em prática. Ele falava assim, eu só sei que eu vou estudar ano que vem, não sei o que vai acontecer, eu só sei que eu vou estudar. Ele pegou o diploma dele da ETEC, né, e a prova do Enem dele, que tinha sido uma nota muito boa, e foi com o pai dele lá na FIG, fazer a matrícula. Pronto. E aí chegou lá, ele conseguiu um desconto de 70%, porque a faculdade de Direito é muito alto, né, gente? E ele conseguiu um desconto de 70% e fez a matrícula. Mas quem que vai pagar? Ele foi na fé. E Deus proveu, né? E aí ele conseguiu o emprego, e aí ele conseguiu pagar a faculdade, fez os 5 anos, sempre pagou, passou, fez o OAB, está trabalhando hoje. Graças a Deus, para a glória de Deus. Tudo correu muito bem. E eu queria deixar um versículo para os irmãos do poder da oração, que é Marcos 11, 24. Que fala assim. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Eu gosto dessa versão porque fala assim, ó, crede que recebestes. Crede que recebestes não é crede que receberá. Se você for ver, é um presente. Crede que recebeste. Não é crede que receberá. Crede que recebeste. Isso aqui, irmãos, é fé. Isso aqui é fé. Porque Deus, ele quer responder às nossas orações, mas ele quer muitas vezes responder às nossas orações por causa da nossa fé. Eu vi um pastor falando esses dias assim, Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Eu concordo com ele em partes. Por quê? Eu acredito que Deus responde necessidade, sim, através da nossa obediência. Muitas vezes, coisas que a gente não pede para Deus, por causa da nossa obediência, Deus responde. Mas muitas coisas na nossa vida, Deus quer responder por causa da fé. Através da fé. E a fé, a gente não produz ela por conta própria. Eu não consigo produzir fé. A fé é de Deus. E Ele dá para quem Ele quer. E Ele também dá para quem pede fé para Ele. E eu aprendi no decorrer da minha vida, da caminhada, que eu devo pedir fé para Deus. Então, nas nossas orações, nós devemos pedir fé, porque é a fé dele. E a fé é infinita. Quanto mais fé você tem, mais você vai ver o poder sobrenatural de Deus atuando na sua vida. Então, irmãos, eu aprendi num certo tempo, assim, uma amiga falou para mim, Priscila, peça fé todos os dias nas suas orações, porque Deus não vai te dar um montão de fé. Então, Ele não vai te dar uma tonelada de fé quando você pedir hoje. Ele vai te dar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho amanhã. Todos os dias, um pouquinho de fé, nós vamos ver o poder sobrenatural de Deus atuando na nossa vida, para a glória de Deus, e nós somos beneficiados. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é por causa dEle. Amém? Então, eu quero incentivar os irmãos a pedir fé nas orações, para os irmãos verem o milagre de Deus na vossa vida. Amém? Amém. Que abençoe. Louvado seja Deus, né? É isso. É isso que a gente vê. O mover de Deus na vida dos irmãos. E eu concordo com esse pastor, que Deus, ele provê as nossas necessidades. Mateus 6, de 25 a 34. Por que você está preocupado? Olha as aves do céu, os lírios do campo. Né? Nem Salomão, em seu esplendor, vestiu-se tão bem quanto.
necessidade. E Deus supre, sim. Mas Deus também nos dá fé. Então, assim, irmãos, como é impactante, né? E o Vitor tá de pé aí, Vitão? Sem esses 5 dentes? Rapaz, que 11! Misericórdia! Meu Deus do céu! Né? Misericórdia, né? É isso aí. Louvado seja Deus. Essa experiência ninguém tira, né? Dos queridos que passaram por isso.